Que a tua palavra, ela traga, meu Pai, sobre os nossos corações, meu Pai, vida, uma vida em abundância, uma presença em abundância, a tua graça, Espírito Santo, sendo inundada ao nosso coração. Eu creio, Espírito Santo, que nós não sairemos da mesma forma que nós entramos, mas que o Senhor já está ministrando algo poderoso em nós. Então continua, meu Pai, porque nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, glorifica Ele. Obrigada, Jesus. Ministra, fala, Espírito Santo, tem liberdade neste lugar, ó Deus. Graças a Deus. Poder se assentar. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Graças a Deus estamos aqui. Mais uma quinta, já ia falando quarta. A gente já mudou, mas a impressão que ainda fica é que é de quarta-feira o culto, né? Mas amém, hoje é quinta. Amém? E quantos aqui estão na expectativa de que Deus tem muito mais? Amém? Igreja, está acabando o jejum. Eu queria que o pastor estivesse aqui para ver o teu uhul, Kézia. Mas eu também estou nessa celebração por dentro. Gente, eu não aguento mais comer batatinha. Ontem eu fui lá na casa da minha mãe. Aquela comida de cheiro de mãe. Oh, Jesus amado. E eu comendo batatinha frita. Olha que prova, irmão. Mas fiquei firme lá em Jabuticabal. E os manjares lá, o negócio é triste. Pensa numa casa que tem fartura, na casa da minha mãe e do meu pai, Jesus. Tanta coisa de comer. E eu contentei, né? Com a batata, o arrozinho, feijãozinho. Sem muito cheia de 9 horas. Amém, igreja? Mas vamos ouvir a palavra de Deus já nesse instante? Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 9. Hoje é o último elo da nossa série Ser Igreja. Amém? E que fique guardado essas mensagens ao nosso coração. E hoje a palavra é a igreja que traz vida. Amém? Então a mensagem hoje é a igreja que traz vida. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 9, no versículo 1. Enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigia-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar preso então a Jerusalém. Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente, diga comigo, de repente. Gente, vocês têm medo desses de repente de Deus? Sabe por quê? Deus, ele age intencionalmente em nossas vidas. E o de repente de Deus acontece quando eu e você menos esperamos. Mas eu já quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O de repente de Deus já está chegando ao teu encontro. O de repente eu estava de uma forma e agora estou de outra. O de repente eu só encontrava porta fechada, mas agora eu encontro porta aberta. O de repente que não via possibilidade de cura, eu sair curado. Irmãos, eu amo a palavra de Deus.
Porque ela narra a história como a minha e como a sua. De impossibilidades. De jugo. De peso. Uma vida de pecado. Uma vida que carregamos, sabe, e nos perguntamos, Deus, quando a minha história de verdade vai ser mudada? Hoje eu rachei o bico, Gi. O pastor viu um cartaz seu. Ele, amor, essa é para rir. Eu falei, o que foi? Ele falou, olha aqui, será que chega hoje o dia dos os humilhados serão exaltados? Chega! Porque o nosso Deus é um Deus que faz as coisas de repente. De repente. É no meio do caminho. É no meio de uma palavra. É no meio de uma certeza. É no meio de um olhar. É no meio de uma mão que Ele dá para que eu e você nos levantamos mais um dia e acordamos e podemos enxergar as maravilhas e os propósitos a qual Ele tem derramado. E é muito impressionante a forma que Deus quer trabalhar em nós, igreja. Sabe, eu sou como você, cheio de limitação, cheio de medo, cheio, sabe, de insegurança também. E muitas vezes fico pensando, será que vai chegar também a minha vez? Será que vai acontecer? A gente vê a palavra de Deus contando um pouco da história de Saulo, conhecido apóstolo Paulo, escravo de Cristo. Mas a Bíblia narra no momento em que Saulo, ele estava respirando ameaças contra os cristãos. Igreja, eu não sei você, mas tem hora que eu, como igreja, eu fico envergonhada de mim como igreja. Eu falo, eu poderia dar mais. Eu poderia falar mais. Eu poderia expressar mais. Eu poderia ser muito mais amor. Eu poderia ser muito mais perdão. Eu poderia, sabe, ser muito mais exemplo. Só que, às vezes, nós nos encontramos uma igreja que não está levando vida. E Paulo caminhava e ele não estava levando vida. Paulo estava nessa caminhada, perseguindo os cristãos. Igreja, olha uma coisa. A forma que você não quer ser tratado, não trate as pessoas. A forma que você não quer que as pessoas te recebam, não recebam as pessoas. Ao tempo de conversão, eu tenho aprendido isso. De vez em quando eu pareço dou uns coices nas pessoas. Você já levou o meu, você já sabe. Aí você fica assim, meu Deus, mas eu podia ter feito diferente. Eu poderia ter falado com mais jeito. Eu não precisava ter agido daquela forma. E às vezes nós esquecemos que nós carregamos em nós as marcas de Cristo. Nós carregamos em nós um exemplo vivo. Só que às vezes nós esperamos que as pessoas façam por nós aquilo que nem nós fazemos. As pessoas ouviam falar de Saulo, eles ficavam atemorizados. A sociedade lá fora não pode ouvir falar de nós com medo. Nossa, pelo amor de Deus, chegar perto daquele lá, você não viu nada. As pessoas têm que ouvir lá fora que aqui é um lugar que traz vida. Que aqui é um lugar que a pessoa vai ser liberto. Que aqui é um lugar que a pessoa vai encontrar de verdade com Deus. Mas é um trabalhar, eu entendo, igreja.
Porque até hoje eu estou nesse processo, Deus me lapidando, Deus moendo, Deus fazendo o que Ele quer fazer. Porque até o dia da vinda do Senhor, nós estaremos em processo. Nós estaremos sendo transformados todos os dias. E aí, continuando a palavra de Deus, já estou pregando, tá? Estou lendo e já estou pregando. Dirigindo-se então ao sumo sacerdote, pediu cargas para Damasco, para que pudesse, já li essa parte, até Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor a luz vindo do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E quando ele ouve essa voz, igreja, a Bíblia fala que ele caiu por terra. Ele caiu. Ele não aguentou. Sabe por que todo dia nós entendemos que quando carregamos essa mensagem de ser igreja em nós, nós precisamos cair todos os dias em terra e saber que Ele tem brilhado para nós. Para que esse brilho passe. Igreja, nós temos que ser a igreja que vai impactar a sociedade lá fora. Será que nós estamos preparados para isso? Eu converso com diversas pessoas aqui dentro. E a maior pergunta, e uma das perguntas constantes é essa: como as pessoas lá fora estão nos vendo como igreja? Como as pessoas lá fora vão querer entrar aqui dentro? Por que que eles vão querer passar daquela porta para vir aqui dentro? Igreja não pode ser um clube social. Igreja não pode ser um clube só, eu estou com amiguinhos. Eu estou lá porque eu amo, porque lá tem meus amigos. Igreja não pode ser só um momento que eu vou lá para buscar uma ajuda social. Igreja, ela tem que ser um lugar que vai te trazer vida, e vida em abundância, porque é isso que Ele veio fazer. Ele veio trazer vida e vida com abundância. E um dia, quando Ele encontrou no meio do caminho com Saulo, Ele para tudo e de repente Saulo vê aquela luz. Igreja, é impressionante porque Saulo nunca mais foi o mesmo. Eu e você como igreja, quando nós vemos o brilho de Jesus, quando nós vemos a glória de Jesus, quando nós sentimos a presença de Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu nunca mais posso ser o mesmo. Você pode dizer, eu nunca mais posso ser o mesmo. Dói um pouco, irmão, mas passa daqui a pouco. Vai incomodar um pouco, mas vai passar. Mas Deus vai ficar o tempo todo falando para você, você não pode ser o mesmo. Pelo menos, ou eu que estou com problema, mas Deus fala todo dia isso para mim. Você não pode ser mais a mesma, Thaís. Thaís, não dá para ficar mais na mesma atitude. Thaís, não dá para mais continuar sendo grosso com todo mundo. Thaís, não dá para negar mais as pessoas. Thaís, não deixe de pregar. Thaís, não deixe de falar. Thaís, não deixe de ser exemplo. Thaís. Deus faz isso comigo o dia inteiro. Em tudo que eu vou fazer. E quando ele parou e caiu por terra, Saulo perguntou e disse: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens então viajaram com Saulo, prepararam emudecidos, ouviram a voz e ele não via ninguém. Saulo então, quando levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Amém, igreja?
olha como ele se encontrava. Cego, não comeu e nem bebeu. O encontro faz um impacto em nossa igreja. Você já foi algum dia tirar satisfação com alguém? E quando você foi, aquela pessoa te abraçou. Aquela pessoa, não, mas não é isso daí, mas não tem nada a ver. Não, mas o amor daquela pessoa te constrangeu pela forma como você estava agindo. Aí você falou, oh meu Deus, por que que eu fui ser assim mais um dia? Por que que eu falei assim mais uma vez? Porque o amor de Deus nos constrange e nos traz um impacto. E esse impacto, igreja, não pode ficar guardado para nós. Sabe uma cobrança de Deus para mim todos os dias da minha vida? É que aquilo que eu estou ouvindo, eu não posso mais me encher, ficar gordo espiritualmente. Tanto conhecimento e não coloca para fora. Tanta palavra e não esbanja isso daí que sabe. Eu tenho certeza que aquilo que Deus já começou a fazer na tua casa, que aquilo que Deus já começou a fazer na tua família, aquilo que Deus já começou a fazer em você, aquilo que Ele já está te entregando, aquilo que Ele está te motivando, aquilo que Ele está distribuindo para você, é para você começar a impactar aqueles que ainda não estão aqui dentro. Para que quando eles chegarem aqui, eles não verem que é apenas um sistema religioso. Para que quando que eles entrarem por essa porta, eles não verem, mais uma igreja de crente. Que só olha para si e não se preocupa com os outros. Mais uma igreja de crente. Não é essa igreja que nós temos que ser. Nós precisamos ser essa igreja que traz vida. Eu amo quando as mulheres, eu estou falando das mulheres porque eu converso mais com as mulheres. Mas eu amo quando mulheres chegam em mim e falam assim, pastora, eu fui na casa de tal pessoa da igreja. Mas ela falou tanta coisa boa no meu coração. Que ela me tirou daquele sentimento que eu estava. E agora eu nem preciso mais conversar com você, pastora. Eu, glória a Deus. Porque nós temos mulheres aqui dentro que levam a vida. E isso é muito bom. Quando você entende que você não precisa esperar o pastor ou a pastora para levar vida. Quando você é um agente de vida. Quando você é essa pessoa que vai levar vida. E olha qual foi a atitude de Saulo quando ele ficou assim. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse, vai então lá na rua. Você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Mas ele não era aquele que perseguia? Pastora, mas aquela lá era que me devia, pastora. Caloteira não pagava. Cidade inteira sabe que o nome está sujo. Não, pastora, você não está entendendo. Mas aquela ali era prostituta. Saía com um monte de marido. Ai, pastora, ela aqui na igreja não vai dar certo não, porque meu marido está aqui. Sabe, pastora? Aquele ali fumava droga, pastora, pelo amor de Deus. Não deixa ele perto ali. Não deixa ele sozinho, fica de olho. Fica de olho. Ananias, quando recebeu isso de Deus, ele começou assim, não, mas você sabe quem é Saulo? Mas é essa igreja que Deus quer levantar. Não importa qual foi o passado. Não importa qual foi a história. O que importa é que Deus quer trazer vida para você também. Deus quer trazer vida para a tua casa. Deus quer trazer vida para a sua família. Deus quer trazer vida no teu trabalho. Deus quer trazer vida na rua onde você passar. Deus quer trazer vida no lugar onde você entrar. Deus quer fazer com que você seja vida onde colocar os seus pés. A Bíblia diz que as bênçãos nos acompanharão. Não que nós vamos ficar acompanhando a bênção. Eu vou ali naquela igreja ali porque ali está tendo bênção. Não, mas agora a igreja da moda é aquela outra ali, ó. Então eu vou naquela ali porque agora aquela está tendo bênção.
Não foi isso que Deus disse na palavra dele. Deus diz que as bênçãos me acompanharia. Então, eu posso levar vida aonde eu for. Você pode levar vida aonde você for. Entre em lugares secos. Não tenha medo. Entre em lugar de impossibilidade. Não tenha medo. Entra onde Deus está mandando você entrar e não tenha medo. Porque quando chegou lá, encontrou ele como? Orando. Quando chegou lá, encontrou ele orando. As pessoas podem ter te conhecido de um jeito. Mas eu quero profetizar isso sobre nós. As pessoas vão precisar conhecer a gente de novo. As pessoas vão precisar entender que amor é esse que está sendo transbordado neste lugar, que elas também vão querer esse amor que está sendo transbordado sobre a tua vida. Elas vão precisar te conhecer de novo. Essa tem sido a minha oração. Senhor, se antes as pessoas conheciam eu de um jeito, que elas venham precisar me conhecer de novo. Essa tem sido a minha oração todos os dias agora. Eu falo, Senhor, não quero mais ser conhecido como aquela Thaís. Eu quero ser conhecido hoje como uma outra Thaís. Muda a postura, muda a atitude. Seja aquela que carrega. Eu falei a semana passada, nós carregamos o peso de glória. E nós precisamos transmitir isso. Existe uma palavra que fala que um dia o apóstolo estava pregando em um lugar e tinha um certo homem chamado de Eutico. Ele estava ali, na janela. Só que a palavra de Deus diz que ele dormiu, ouvindo a palavra. Diz que o sermão era tão longo, Paulo, ele dormiu, caiu da janela. Só que a Bíblia narra aqui, então, ele desceu, foi lá, orou, e aquele jovem voltou a ter vida. Deus está chamando nós para sermos igreja. Para que aonde você for, você possa orar pelas pessoas e levar cura. Eu, pastora, mas eu não sei nem orar. Eu escuto tantas mulheres falando assim, olha, eu cheguei numa casa, mas não sabia que o negócio estava feio lá. Mas Deus me convidou para orar naquele lugar e orou, e o negócio vai acontecer, porque não depende de nós, mas sim daquilo que nós carregamos, e nós carregamos essa mensagem com a gente. Então vai acontecer, não porque a gente é melhor, mas porque temos vivido na dependência dele. Então vai acontecer, vai dar certo. Você vai entrar em lugares que você vai começar a levar vida, e as pessoas vão contar. Vão falar, olha, um dia aquela pessoa foi lá, ela levou vida. Sabe, a gente está fazendo o nosso vídeo da igreja, 10 anos de comunidade viver. Meu Deus do céu, glória mesmo, Adorelei, porque olha, eu comecei a olhar cada foto, comecei a olhar cada dia, e há muito tempo eu não parava, sabe, para olhar tudo que nós já vivemos. E cada foto era uma lição, cada foto eu lembrava de um aprendizado, cada foto eu lembrava de um momento. E eu falava assim, Deus é Deus de trazer aquilo que há muito tempo não estávamos sentindo mais. E eu não tenho dúvida, igreja, que Deus ele veio trazer uma vida aqui diferente, uma igreja que vai ser igreja. Uma igreja que vai sair de 4 paredes. Uma igreja que vai impactar. Pastora, mas qual que é o teu sentimento? Eu converso com meu marido todos os dias. Ele sempre fala comigo. Qual que é o sentimento que você quer para impactar? Para ganhar visibilidade? Para ganhar nome? Não. Tem que ser porque nós queremos salvar mais um. Tem que ser porque a gente tem que pensar assim, poxa, quantos estão morrendo? E estão morrendo sem salvação.
estão morrendo muitas vezes sem ter a oportunidade de conhecer aquilo que nós conhecemos todos os dias. E às vezes, por achar tão natural, a gente esquece de dar o nosso melhor quando estamos aqui. É momento, sabe, igreja, de nós aprendermos. Eu carrego a vida em mim. Eu carrego algo muito maior em mim. E olha o que disse então Ananias. Ananias foi ao encontro deste homem. E quando Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no meio do caminho por onde você vinha, enviou que você fosse e volte a ver agora e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando, foi batizado. Igreja, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com essa expectativa. Somos parecidos com Ele, amém? Carregamos a mensagem dEle, amém? Então Ele disse assim: obras maiores farão em meu nome. Será que isso para você tem sido um versículo que está tão distante? Ou depois dessa palavra você entendeu que está muito perto de você, na tua vida? Entra naquele hospital, leva a vida. Entra na tua casa, leva a vida. Vai dar certo. Entra, leva a cura. Entra, leva o que ninguém levou lá. Entra, carrega, mostra. Deus tem derramado algo sobre a minha vida. Se coloque em pé, igreja. Eu quero orar com você. O impacto que Deus causou na tua vida, igreja. Carregue por onde você for. O impacto que Deus tem transbordado na sua vida. Carregue, igreja. Aquilo que Deus tem transformado e feito na tua vida, carregue. Não fica assim esperando, eu preciso conhecer a Bíblia inteira, pastora, para mim ganhar minha casa. Eu preciso conhecer a Bíblia inteira para sair lá fora e bater numa porta que eu sei que está precisando. Não, igreja, nós não precisamos de tudo isso. Tudo isso é consequência daquilo que um dia nós vamos se colocando, se derramando, sabe, se entregando e Deus irá fazer. Mas Ele começou com um homem. Por que eu trouxe essa mensagem para finalizar essa série? Para mostrar que Ele pegou um homem que aos olhos da sociedade era julgado. Aos olhos da sociedade era o homem mais cruel. Aos olhos da sociedade era o mais improvável de ser usado. Eu não sei se você olha assim para Paulo. Mas quando a gente lê a história dela, você poderia falar assim: meu Deus, o homem que matava cristão. O que matou foi aquele que teve a sua vida regenerada. E ganhou nações. Evangelizou. Levou. Sofreu. E morreu por Cristo. Às vezes você pode estar olhando para você e falar assim: pastora, quando eu vou ser essa igreja que traz vida? Quando no teu coração você reconhecer: eu não tenho igreja. Todo dia que eu subo aqui nesse altar, eu falo para Deus: Deus, eu não tenho nada, Pai. Mas eu peço para que o Senhor use a minha boca e o Senhor fale. Você pode não ter nada, igreja. Você pode não ter boa dicção. Você não pode ter boas palavras. Você pode não saber como falar. Você pode não saber como resolver algumas situações, não saber como chegar. Mas quando você se colocar à disposição desse Deus e falar: eu quero levar essa vida, Deus vai começar a falar para você: entra naquele lugar,
Vai naquela porta agora. Abre agora teu Face, digite lá. Jesus te ama, você que agora estava pensando em largar tudo, deixar tudo. Eu estou falando com você. Ele tem nova vida. Ele tem abundantemente graça para derramar. Ele não olha o que nós somos. Ele olha o que nós queremos ser. Ele não olha o nosso passado. Mas Ele olha qual foi a atitude que eu decidi hoje se colocar perante a Ele. Eu tenho certeza. Deus está escrevendo novas histórias. Deus está escrevendo um novo tempo. Um tempo em que a igreja, ela vai cansar de religiosidade. Ela vai se saturar de sistema. Ela vai, dar um basta. Eu não sou o que as pessoas lá fora estão falando que nós somos, igreja. Mas nós somos aquele que carrega uma mensagem que liberta cativo. Nós somos aquele que carrega uma mensagem que liberta almas. Nós somos aquele que carrega uma mensagem que traz esperança. Igreja, quando olhamos para Saulo, nós vemos um homem oh meu Deus. Não há beleza quando a gente olha para alguém que já errou com a gente. Mas Deus, Ele olha e Ele fala: há saída, há perdão, meu irmão, porque quando Deus faz, Ele faz de repente o impossível acontecer. Ele faz de repente as coisas olharem. Eu falei com um pastor essa semana ainda. Às vezes nós esperamos algo de aparência chegar em nós. Mas quando Jesus veio para essa terra, Ele veio e a Bíblia narra que não havia aparência nele, nem beleza, nem formosura alguma nele. Mas Ele impactou. Em 3 anos que Ele fez o seu ministério, Ele impactou. E as marcas dele nós ouvimos até hoje. Eu lembro que essa semana que passou, eu conversei com uma pessoa que ela carregava uma mensagem. Ela carregava algo tão forte nela, que ela falou assim para mim: não precisa ver, promessa vai acontecer. Tem coisas que você não precisa esperar ver formosura, ela vai acontecer. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a ser gerada em você, igreja. Só precisamos de uma coisa. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser, pastor, essa pessoa que vai ter uma história onde as pessoas vão ter que olhar para mim e falar assim: eu não conhecia essa, mas eu quero conhecer agora essa nova criatura. Em nome de Jesus, feche teus olhos, igreja. Comece a fazer desse louvor